Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um momento, palavras de luz, mensagem ao seu coração. Um encontro nosso com nosso Senhor Jesus Cristo, com base naquele preceito dele, quando ele afirmou: aonde quer que dois ou mais se reúnam em meu nome, entre eles eu estarei. E Jesus, então, não faz nenhuma exigência, nem de lugar, nem de pessoas, nem de credo. Qualquer pessoa que se reunir em nome dele, e isso não é uma promessa, meus irmãos, é o anúncio de uma lei universal. O Cristo estará sempre presente entre aqueles que em seu nome se reunirá. Boa noite, Robson. Boa noite, Julião. Boa noite a todos que já estão conosco. É isso mesmo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Lembrem-se que todos nós somos igualmente participantes deste encontro. Todos nós temos os mesmos deveres de expressar, de externar o melhor dos nossos sentimentos durante este nosso encontro. Boa noite, portanto, a nossa querida irmã Marlene Tax, a Ivonete, a Verônica, Maria Esther, também boa noite a Maria Canedo, Vanessa, Sara, Sérgio, Cíntia. Não podemos mencionar a todos porque nosso tempo é curtinho. Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, querido amigo, asseverastes, Jesus, que aonde quer que dois ou mais se reúnam em vosso santo nome, entre estes estaríeis. E é por isso que aqui estamos invocando o vosso santo nome, Jesus. Primeiramente agradecendo por tudo e pela oportunidade deste momento. Assim como rogamos, Mestre, abençoa-nos, ó Jesus amado, inspira a cada um de nós, tonificai a nossa fé, a nossa esperança e o nosso desejo sincero de servir na vossa vinha. Firmes, Senhor, na certeza, na confiança de que podemos contar sempre convosco. Em vosso nome, Mestre amado, iniciamos o nosso fraternal encontro da noite de hoje. E que assim seja, ó Divino Jesus. E então, meus irmãos, nós vamos prosseguir, passando a palavra ao nosso irmão Robson, que estará encarregado de fazer para nós a leitura e também os comentários da noite. É contigo, meu irmão. Obrigado, Julião. Então, mais uma vez, né? Vamos extrair uma leitura para que possamos aqui refletir. Pedindo, então, a nossa querida Janice, que está conosco, para que coloque em tela. Obrigado, Janice. Então, hoje, 11 de setembro, a leitura extraída lá do livro Vida e Sexo, né? Chico Xavier, lá no capítulo 19, que fala do amor livre. Então, esse trecho, vamos ver o que Emmanuel nos traz. Ele diz o seguinte: cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Olha só. Então, queridos, essa leitura, né, extraída desse livro aqui, Vida e Sexo, livro, né, e no capítulo 19, que trata do amor livre, esse capítulo fala de uma pergunta, que é feita uma pergunta lá no item 701 do Livro dos Espíritos, né? E aí ele vai discorrendo sobre essa questão, a resposta, e é interessante que logo no início do capítulo vem um alerta, né? Dizendo que temos que ter responsabilidade nos nossos relacionamentos. E essa questão da parceria,
quando nos unimos a alguém, não é apenas fisicamente. Tem que ter o quê? Sentimento. E aqui, quando ele nos traz dizendo que nós temos, cada um em seu íntimo, um santuário erguido ao amor, nós, do mesmo jeito que gostaríamos que respeitassem esse nosso santuário, nós temos responsabilidades em respeitar o do próximo. Mais à frente, ele coloca que toda sementeira se acompanha de colheita conforme espécie. Então, ele alerta, inclusive, que é razoável nos lembremos disso, porquanto o autor ou a autora da defecção à vida ante os princípios da causa e efeito. Porque nós poderemos ser considerados, como aqui ele traz no capítulo, violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las. Então, queridos, esse capítulo aqui, nós temos que ter o quê? É um alerta. É um alerta abrindo nossos olhos sobre a responsabilidade que temos quanto ao nosso próximo, em sentimento, em ações. E é interessante, Julião, toda vez que eu faço uma leitura, né, desse livro, principalmente este capítulo aqui, eu fico pensando o tanto importante hoje, todos, né, se todos tivéssemos esse acesso ao que diz este capítulo, sobre os compromissos que deveremos ter, a ação e reação, a forma de tratar o próximo. Se todos os jovens de hoje e adultos também tivessem o quê? Esse conhecimento, esse respeito ao próximo. Faz lembrar a leitura do livro Nosso Lar, quando André Luiz encontra ali, recebendo uma que ele reconhece, que trabalhou em sua casa. E ele lembra do que aconteceu, o compromisso, e ele se sentiu ali responsável por ela. E aqui essa lição, quando traz aqui, né, no caso, falando que nós assumimos com as vítimas a obrigação de restaurá-las até o ponto em que as injuriou ou prejudicou, ainda mesmo quando na conceituação incompleta do mundo, essas criaturas tenham sido encontradas, olha só o que ele diz, supostamente já prejudicadas ou injuriadas por alguém. Então, queridos, essa lição de hoje, ela traz muitas reflexões, o respeito, como aqui mesmo diz, ao santuário do outro, respeitar o próximo e buscarmos nas relações que temos, no sentido de construir um parceiro, uma parceira de vida, que tenhamos ali um compromisso, um respeito, um afeto. E aqui a lição de hoje nos alerta das consequências, né, e do que devemos fazer. Mas que bom que aqui, né, nós temos acesso a essas informações para que possamos refletir e, na medida do possível, educar, orientar, sejam nossos filhos, aqueles que nós possamos, né, orientar e encaminhar para a vida, para que eles tenham consciência e respeito ao próximo. Não é mesmo, Julião? Exatamente, Robson. E esse livro, de um modo geral, ele é um livro extraordinário. Vida e sexo. Nós lembramos que ele fala desde o namoro entre as pessoas, da aproximação, até o divórcio, né? Passando por todo tipo de relação que envolve um casal. E aqui nesse trecho, o Robson, na parte final, ele fala assim: e espírito algum menoscabará o lugar sagrado do outro espírito, sem lesar a si mesmo, não é? Menoscabar, meus irmãos, é depreciar, desmerecer, escarnecer, humilhar o outro. E nós sabemos, pelos noticiários tristes, que isso é muito comum na relação a dois. E o tema que ele trata nesse capítulo é amor livre, não é? Ou seja, descompromissado de um para com o outro. A doutrina espírita respeita
a decisão de todas as criaturas, mas orienta, esclarece, fala das causas e efeitos. É preciso que compreendamos, queridos irmãos, que toda relação a dois deve ser cultivada com valores como consideração, respeito, solidariedade, sincera amizade, como disse o Robson, responsabilidade. Tudo isso nos impõe freios, nos impõe equilíbrio, nos impõe o respeito ao outro, mesmo quando o outro está ausente, não está na nossa presença, porque isso é sério. Nós estamos aqui na Terra trabalhando a nossa evolução espiritual. E essa evolução espiritual, ela é regada principalmente pelos valores morais, pelo desenvolvimento do amor ao próximo. E quando nós estamos numa relação a dois, isso vai além, porque envolve a responsabilidade que deve ter, né, de um para com o outro, né, Robson? Exato. Exatamente, Julião. Isso nos traz, né? Mais uma vez, né, como você mesmo disse, né, no final ali, porque quando ele coloca, né, sem lesar a si mesmo, ou seja, a gente pensa que podemos, como ele coloca aqui, né, menosprezar o próximo sem entender que pela lei de ação e reação estamos prejudicando não apenas o próximo, mas a nós também. Exatamente, Robson. E olha, muitas vezes essa cobrança, que ela virá pela lei de causa e efeito e pela ação das leis divinas, virá numa encarnação futura, numa reencarnação. E quando chega nessa reencarnação futura, nós ficamos acreditando no azar, na falta de sorte. Eu sou azarado, nada para mim dá certo. Porque nós desconhecemos que o nosso hoje foi plantado ontem. E que o nosso amanhã está sendo plantado hoje. É o orar e vigiar que Jesus nos ensinou. Perfeito? Mas, Robson, vamos ver quais são as contribuições que nós estamos recebendo no chat. Olha o que está dizendo a Cíntia. Então, a Cíntia Orozco está dizendo o seguinte: que possamos nos elevar, vivendo o amor mais próximo daquele que o Mestre nos apresentou. Exatamente, Cíntia. Interessante quando você coloca, quer dizer, vivendo cada dia, né, mais próximo. Às vezes ainda não conseguimos realmente ter esse amor, essa pureza de sentimento que Jesus, né, teve conosco. Mas é importante, como você mesmo disse, possamos nos elevar a cada dia e fazendo com que, né, os nossos sentimentos, o relacionamento com o próximo, cada vez mais seja aderente aos ensinamentos do Cristo, tratando o outro, né, com respeito, com o merecimento, né, que nós gostaríamos que o próximo também tivesse conosco, não é mesmo, Juliano? Certamente, Robson, exatamente isso. E lembrando ainda, né, Robson, que no relacionamento a dois, isso se estende aos filhos, aos pais do casal, aos parentes, aos amigos, porque a ação no bem é um plantio do amor, que nós estamos cultivando e levando isso àqueles que nos conhecem, que convivem conosco, tem uma extensão maior. Mas vamos ver outra contribuição. Robson, veja o que está dizendo a Olga Batista de Souza. Então, a Olga está dizendo assim: tudo que fizermos ao outro obedecerá à lei de retorno. Por isso, pensemos antes de agir, para que voltem para mais bons fluidos que ruins, bons fluidos, né, que ruins, irradiados através dos nossos pensamentos e nossas ações. Exatamente, Olga, né, que possamos ter esse respeito, né, ao próximo, né, ter, né, o cuidado, né, como, veja, né, Julião, você bem colocou, esse livro é muito atual, se não me engano, é de 1970, né, a data da sua publicação, mas mesmo hoje muito atual. E, infelizmente, né, algumas pessoas se enganam, achando, né, sobre a questão do amor livre,
da falta de compromissos, esquecendo, né, que nós temos sentimentos, né, o outro também tem, e querendo como alerta que, na realidade, estarão machucando-se uns aos outros, porque machucando o próximo, como ele mesmo diz, irá lesar a si mesmo, a lei de ação e reação. E ambos, né, nesse sentido, né, terão prejuízos. Né? É isso mesmo. E o amor livre, muitas vezes, representa uma fuga nossa em assumir as responsabilidades a dois, que realmente não são fáceis, meus irmãos. Porque essas responsabilidades são provas para burilar a nossa alma. A gente exerce isso com dificuldade, com sacrifício, com renúncia, porque é isso que engrandece o espírito, não é usufruir sem nenhum senso de responsabilidade. Mas vamos ver mais uma contribuição. A nossa Marlene Tax, ela diz assim, Robson: devemos respeitar os íntimos sentimentos do próximo. Respeitemos uns aos outros, pois aquele que ultrapassar o limite será o próprio lesado. Exatamente, né, Marlene? O que nós semeamos, nós colhemos, meus irmãos. Se não colhermos nesta encarnação, colheremos no plano espiritual ou numa próxima reencarnação, porque isso é lei natural que rege. E veja, quando a gente fala no colher o que planta, a colheita significa para nós a fonte mais profunda do nosso aprendizado. Muitas vezes o aprendizado só vem na colheita, porque enquanto estamos semeando sem a responsabilidade, o que vier na cabeça, às vezes nos comprazendo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa ambição, né? E quando vem a colheita, é o momento do aprendizado mais profundo. Por isso que Deus criou esse mecanismo pedagógico do ensino natural da vida. Mas vamos a pelo menos mais uma contribuição, Robson. Quero pedir a Janice, então, que traga aqui, ó. Olha só o que a Mirlene Nascimento nos traz, Julião. Ela diz assim: temos que nos vigiar sempre, pois, com todo respeito e cuidado, temos que pensar bem para não machucar ninguém, pois não podemos esquecer a lei de retorno, exatamente, Mirlene. E aí me vem uma coisa em mente aqui, sabe, Julião? Até os dizeres da Mirlene dizendo o seguinte: as pessoas falam em amor livre, esse amor livre poderá causar muitas prisões mentais, prisões de compromisso, de responsabilidade. Então, esse amor livre, esse livre aí, na realidade, poderá trazer, né, quantos compromissos, quantas, quando a lei de retorno, né? Então não tem nada de livre, né, Julião? Fiquei pensando aqui. Na realidade, a pessoa estará se comprometendo, criando laços, infelizmente, laços talvez ruins, no sentido de ações prejudiciais ao próximo e a si mesmo, e criando diversos enlaces. Então, de livre, talvez não tem nada, só o nome, né? Na verdade, né, Robson, o livre aí é um eufemismo, né, para não dizer irresponsável, sem Exatamente. compromisso, né, Exatamente. sem solidariedade de um para com o outro. Um amor volúvel, extremamente frágil e muitas vezes atraído pela sensualidade, pelo interesse material, sexual, que é a realidade. E os espíritos não fazem rodeios, não. Eles vêm trazer isso. O livro traz isso com muita clareza para todos nós. Mas, Robson, está na hora da nossa irradiação, meu irmão. Nós convidamos, portanto, a todos que nos acompanham nesse momento para lhe acompanhar na irradiação da noite, cada um de nós dando o nosso óbolo neste momento, unindo-nos a você. É contigo, meu irmão. Obrigado, Julião.
Mais uma vez, então, queridos, lembrando aqui do alerta inicial, quando o nosso querido amigo Julião nos lembrou da promessa do Cristo, dizendo que onde 2 ou mais estivessem ali reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele está então conosco nesse instante, junto a nós, e que possamos neste momento saber que cada um de nós poderá contribuir em sentimento, com o amor, depositando todos nós aqui unidos em pensamento, rogando para que os nossos melhores sentimentos, para que o amor ao próximo que existe em nós seja aqui colhido pelo Cristo e multiplicando esses sentimentos, fazendo com que muitos neste momento, Jesus, possam receber, amplificado pelo seu amor, em seus lares, uma chuva de bênçãos, que aqueles que se encontram acamados, hospitalizados, Jesus, aqueles que sentem a solidão, sentem o peso da enfermidade em seus lares, sentem a perda de um ente querido, sejam consolados em seus íntimos, fazendo com que os seus corações sejam envolvidos pelo amor do Cristo, através das irradiações do bem, do amor, que nesse instante, como uma chuva de bênçãos do alto, invadem os nossos lares e também os nossos corações. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pela oportunidade que temos de leituras edificantes como a de hoje, que faz com que reflitamos e tenhamos a consciência de respeitar o nosso próximo, nosso irmão. Irmão que temos, pois temos um Pai Criador, e todos nós somos irmãos. E aqui aprendemos mais uma vez o respeito que temos que ter perante o próximo. Pedir também, Jesus, neste momento, que possa consolar os corações de toda a humanidade que ainda sofre com guerras, com catástrofes, e que brote em seus corações a esperança e a certeza que dias melhores virão. Que possamos, Jesus, utilizar este momento de reflexão também para agradecer o seu amor, o cuidado que tem conosco e com todos à nossa volta. Que possa sempre, Jesus, com o seu contato e dos seus emissários, nos inspirar com muito amor e paz, para que possamos alcançar os corações daqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares e dos nossos entes queridos. Obrigado, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Queridos irmãos, o nosso momento, palavras de luz, mensagem ao seu coração, é exibido todos os dias da semana.
em 2 horários. Segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas. Terça, quinta, sábado e domingo, também sempre às 20 horas e 30 minutos. Vamos chamar a nossa irmã Janice, que está nos controlando na técnica da apresentação. Boa noite, Janice. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite, Julião. Boa noite, Robinson e todos os nossos irmãos que nos estão seguindo. É isso mesmo. Boa noite, amigo Robinson. Boa noite, Julião, Janice e a todos que estão aqui conosco. Que bom, mais uma vez, estarmos reunidos, né, pensando no Cristo aqui entre nós. Certamente, nosso profundo agradecimento a Jesus, que de modo perene derrama o seu amor, a sua luz, a sua profunda compreensão, o seu perdão ilimitado, como nós verificamos que ele praticou na sementeira do seu Evangelho. Obrigado, Jesus querido, e que a vossa paz envolva toda a nossa humanidade, agora e por todo sempre. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.